Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós vamos iniciar o culto fazendo a leitura bíblica de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio, capítulo 6. Podemos até iniciar no versículo 4. Capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. Deuteronômio 6, 4, 5 e 6. Vamos nos atentar para a leitura da palavra do Senhor. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Irmãos, nós somos muito influenciados pela visão grega de ver as coisas. E pode ser que nós venhamos a cometer algum erro quando nós lemos esse versículo tão conhecido. Vou dar um destaque para o versículo 5. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Um estudioso, ele diz que, apesar de estar todo dividido aí, é dividido o ser humano, esse é o erro da filosofia grega, ele representa a totalidade da pessoa, tudo que ela é, sentimentos, mente, vontade, forças. Então, o propósito dessa figura de linguagem é dar ênfase à total entrega que é exigida, nada fica de fora. O amor a Deus não deve ser parcial ou apenas intelectual, emocional ou físico. Ele deve ser abrangente e completo. Eu estava voltando, lembrando algo que eu ouvi de um pastor. Ele disse que, e acertadamente, que a definição de ser humano não é do intelecto. A primeira definição que a Bíblia dá do ser humano, ao chamá-lo ele de nefesh, que é traduzido por alma, é uma definição litúrgica. E essa palavra alma, a gente confunde ela, porque tudo isso que eu falei para vocês, mas ela significa garganta. Então, muitas vezes ela é trazida como alma, a gente acha que é a parte ali imaterial, mas o hebraico ele traz uma parte para significar o todo. Então, nós somos fome de Deus, resumindo. Então, tudo o que a gente procurar longe de Deus não vai saciar essa fome. É triste, né, quando a gente vê ou nós mesmos ou pessoas procurando as coisas que não é Deus. Então, nesse momento nós podemos saciar a nossa alma. Por isso que o salmista, ele vai falar no Salmo 42 que a minha alma tem sede de ti. A minha garganta. Pensa quando a gente está com sede, muito calor, aquela água bate ali na garganta, refresca. Então é isso que a gente precisa de Deus. A nossa garganta, a nossa nefesh, a nossa alma, ela precisa de Deus. E nesse momento, a nossa nefesh, a nossa alma, está diante de um banquete, que é na presença do Deus vivo. Vamos orar então? Querido Senhor, o Deus de toda a terra, o único Deus vivo e verdadeiro, Senhor, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, porque nós somos famintos, ó Deus. E muitas das vezes não conseguimos entender, Senhor, que a nossa fome é do Senhor, ó Deus. Portanto, neste momento, Senhor, que tenhamos, conforme descrito em Deuteronômio, ó Deus, o nosso desejo, a nossa vontade diante do Senhor, ó Deus, para satisfazer a nossa alma, porque o Senhor é o único que é digno, Senhor, e o único que pode, ó Deus, matar essa sede, ó Deus, saciar a nossa alma, Senhor. Nós pedimos isso, Senhor, que o seu nome seja também glorificado diante do teu povo que aqui se reuniu com esse propósito, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estarei lendo um versículo de Tiago, que fala sobre, no nosso período de confissão, contrição. Tiago 4,17 diz assim: portanto,
Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nós vamos agora, vou ler uma oração do livro Vale da Visão, é uma coletânea de orações puritanas. Santo Deus, tenho pecado vezes sem conta e sido culpado de orgulho e incredulidade, de falhar em buscar tua vontade em tua palavra, de negligenciar o buscar-te em minha vida diária. Minhas transgressões e tropeços me apresentam com uma lista de acusações, mas eu te louvo, porque elas não serão levantadas contra mim, pois foram todas postas em Cristo. Subjuga minhas corrupções e me concede graça para viver acima delas. Não permita que as paixões carnais nem os pensamentos pecaminosos sujeitem meu espírito, mas faze-te lei sobre mim em liberdade e poder. Te agradeço porque muitas das minhas orações não têm sido ouvidas. Tenho pedido perdição e não tem vindo. Tenho orado por paixões pecaminosas e tenho sido rejeitado. Tenho pedido o Egito e me foi dado uma selva. Faze tua paciente obra, respondendo não às minhas orações injustas e fazendo-me aceitar isso. Limpa-me de todo desejo enganoso, cada ponto que aspiro, tudo quanto for contrário à tua lei. Agradeço-te por tua sabedoria e teu amor, por todos os atos de disciplina que estou sujeito, por às vezes me põe no fogo, para refinar meu ouro e remover minha escória. Nenhuma provação é tão difícil quanto estar sob o senso de pecado. Se tu me desses a escolha de viver em prazer e manter meus pecados, ou livra-me deles pelo fogo. Quero antes a aflição santa. Tira de mim o hábito perverso, todo progresso em antigos pecados, tudo que obscurece o brilho da tua graça em mim, tudo que me priva de deleitar-te em ti. Então bendirei, Deus de Israel, porque és aquele que me ergue. Nós vamos agora à exposição da palavra. Quero convidar o presbítero Lucas para nós estarmos intercedendo a Deus pela vida dele, pela a exposição. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor com temor, pedindo que o Senhor use a vida do teu servo Lucas nesta hora, Senhor, para expor as Escrituras, ó Deus. E que também, ó Deus, a igreja aqui reunida, ouça com atenção, ó Deus, tudo que for falado, Senhor, nos livre de distrações, de preocupações, que nosso coração se aquiete diante do Senhor. Acabamos de cantar, sossegai, ó Deus, que possamos descansar no Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro do profeta Amós. Nós vamos seguir com a exposição. Reta final, estamos chegando ao último capítulo. Hoje é a última perícope do capítulo 8. Depois só resta o capítulo 9 para nós concluirmos o livro do profeta Amós. Amós 8. Hoje os versos são de 11 a 14. Amós 8, do 11 ao 14. Para as crianças que têm o desafio de ilustrar aquilo que vamos aprender juntos, hoje o profeta Amós fala sobre fome. O Jorge comentou um pouco, né, no início do culto, com a liturgia. Ele vai falar sobre isso. Você já viu alguém passando fome? Você sabe o que é a fome, criança? Mas ele fala de uma fome um pouquinho diferente. Nós vamos ver aí adiante. Ele também fala de pessoas desorientadas, meio como se estivessem como um bêbado andando, meio perdidas. Pessoas desmaiando e até pessoas mortas. Então pense nisso, isso pode te ajudar a ilustrar o que nós vamos aprender hoje. Amém? Espero que os irmãos tenham achado. Eu estou lendo na versão NVI.
Vamos ler o texto, depois nós seguimos com a exposição. O texto diz assim, Amós 8, do 11 ao 14. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria e os que dizem, juro pelo nome do seu Deus, Odã, ou juro pelo nome do Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Amém. Irmãos, a fome é algo terrível. Um poeta brasileiro disse assim, vi ontem um bicho, vi na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com velocidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. A fome é algo terrível. A Organização das Nações Unidas tem relatado um aumento alarmante da fome no mundo. De acordo com essa organização, 1 em cada 11 pessoas enfrenta a fome. E 280 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar grave. A pandemia do Covid-19, a guerra na Ucrânia, outros conflitos em nosso mundo são fatores que contribuem dia após dia para o aumento da fome, além dos problemas econômicos, das mudanças climáticas. A falta de acesso a alimentos saudáveis e nutritivos também é um desafio. Existem mais de 2,3 bilhões de pessoas enfrentando insegurança alimentar moderada ou grave. É terrível quando um povo sofre subjugado pela fome. O próprio profeta Amós já nos mostrou sobre a fome lá no capítulo 4. No capítulo 4, os versos 6 a 8, ele diz: fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimento em todo lugar. Ele também fala, a partir do verso 7, também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. A fome é algo terrível. Eu não sei se os irmãos já viram relatos da Segunda Guerra Mundial. Homens e mulheres nos campos de concentração passando fome. Aquelas pessoas estavam definhando. A fome é algo terrível. Mas Amós, irmãos, vai nos mostrar hoje sobre uma fome diferente. Uma fome espiritual. Já pensou nisso? Vamos então ver ao longo dessa exposição quais são os efeitos dessa fome espiritual da palavra de Deus em nossas vidas. A grande ideia que eu quero que os irmãos tenham em mente sobre o que nós estaremos estudando hoje aqui nessa perícope, é que sem a palavra de Deus, nós ficamos espiritualmente desorientados, debilitados e iremos morrer. Sem a palavra de Deus, nós ficamos espiritualmente desorientados, debilitados e iremos morrer. Essa é a grande ideia pela qual o profeta está nos ensinando aqui hoje. No verso 11, nós vemos ali, mantenha a sua Bíblia aberta, se possível, que Amós fala de uma fome diferente. Ele começa no versículo 11 falando, estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano.
Novamente, Amós usa aqui a palavra Yahvé Adonai, ou seja, o Senhor Deus, o Senhor Jeová, o Senhor soberano, como eu acabei de ler, para referenciar que tudo isso que ele está dizendo não é a sua própria vontade ou o seu próprio pensamento, mas isso é um decreto, é um anúncio, é um aviso de Deus. Nós podemos enxergar esse trecho de hoje como um aviso, mais uma vez, da graça da advertência. Deus estava anunciando aquele povo, mais uma vez, alertando, avisando sobre algo que iria acontecer se eles não se arrependessem. Mas nesse momento, como nós estamos vendo, já nas últimas perícopes, Deus, ele manifesta a sua justiça ou o seu juízo sobre aquela nação, retirando deles bênçãos que eles desprezaram. Deus estava entregando a nação de Israel ao desejo do seu próprio coração. Nós lemos lá em Amós 2, nos versos 11 e 12, o seguinte, quando Amós está denunciando os pecados de Israel. Também escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Um pouco adiante, em Amós 7, nós vimos ali uma discussão entre Amós e Amazias. E o que Amazias fala para Amós? Em resumo, cale a boca. Não profetize, nós não queremos te ouvir, as suas palavras incomodam os nossos ouvidos. Amós, saia daqui. Amazias era o sumo sacerdote de Israel, ele representava toda a nação, e esse homem desprezou a palavra de Deus pregada por Amós. Por conta disso, Deus decidiu, nesse momento, retirar de Israel a bênção mais preciosa de todas. Ele diz: estão chegando os dias em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deus, portanto, irmãos, está dizendo aqui nesse primeiro verso, no verso 11, em outras palavras, o seguinte: é assim, Israel, vocês querem calar os meus profetas, por meio dos quais eu trago a vocês a minha palavra? É isso que vocês querem? Tudo bem, eu não mandarei mais profetas. Portanto, a pregação da palavra de Deus não seria mais ouvida naquele povo. Deus tirou os profetas, os sacerdotes que também traziam a palavra de Deus, eles foram mortos, e os juízes e os sábios do povo foram feitos prisioneiros. Naquele tempo, irmãos, os israelitas não tinham uma Bíblia como nós temos hoje. Como que a palavra de Deus era transmitida? Oralmente, por meio dessas pessoas. A palavra de Deus era passada de geração em geração, como o Jorge leu lá em Deuteronômio, com esse chamado: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Era o pai ensinando filhos, uma geração após outra, o que era a palavra de Deus, o que Deus havia feito no meio do povo, o que eles deveriam obedecer a Deus. E simplesmente Deus falou: ok, eu vou dar a vocês o que vocês querem. Eu vou entregar vocês aos seus próprios desejos. Vocês não querem mais ouvir a minha palavra? Tudo bem. Não vou mais mandar os profetas, eu não vou mais deixar sacerdotes no meio de vocês, os juízes e os sábios serão mortos, serão levados cativos. Martinho Lutero explica isso, esse verso da Bíblia, como se fosse Deus dando o último golpe numa batalha. Irmãos, esse golpe que Deus está dando aqui é o pior e o mais miserável de todos. Tudo o resto é suportável. A fome física é difícil, é terrível, mas ela é suportável. Mas isso, a fome espiritual da palavra de Deus, é absolutamente horrível. Pior do que Deus anunciar o juízo é Ele não dizer nada. Nada aflige mais nosso coração do que o silêncio de Deus.
mesmo que os homens estivessem ansiosos para ouvir a palavra, e eles corressem de um lado para o outro para ouvi-la, sabe o que haveria nesse momento da história de Israel? Silêncio. Silêncio. Deus não mandaria a sua palavra ao povo. Sem dúvida, irmãos, a fome que Amós mencionou no capítulo 4, a fome de pão, a fome de água, elas foram angustiantes. Mas essa fome, como nós veremos, a fome da palavra de Deus é muito pior. Ela é mortal. O profeta continua no verso 12, dizendo que essa fome é uma fome que desorienta. Na maioria das traduções, o versículo 12 começa com o verbo andar. Na Bíblia hebraica, esse verbo carrega o sentido de tremer, de sacudir, de balançar. Literalmente como se as pessoas sem a palavra de Deus, elas andassem como um bêbado. Algumas versões que nós lemos, ela fala assim, essas pessoas, elas irão andar errantes. Elas andarão meio que sem rumo. Sem a palavra genuína de Deus, sem a Bíblia, irmãos, o povo de Deus anda às cegas, fica desorientado, não sabe o que tem que ser feito, não sabe para onde ir. O pior de tudo é que o homem por si só não tem competência para achar a palavra de Deus. Mesmo que ele busque, se Deus não se revelar, ele não encontra. O verso 12 diz: os homens vão vaguear de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. A palavra de Deus não é algo que a gente acha. Pelo contrário, a palavra de Deus é algo que nos é dado. Deus nos revela, Deus nos mostra a sua palavra. Mas ao mesmo tempo, se Ele decidir silenciar, nós não conseguimos encontrá-la. Um teólogo diz o seguinte: que o homem é impotente para recuperar a verdade, e também para reconhecer o erro e resistir a ele. Esses somos nós, sem a palavra de Deus. E essa visão que Amós dá aqui no verso 12 é terrível. Ele fala, eles andarão, os homens correrão, eles procurarão por todos os lados, eles vão do Mar Morto ao Mar Mediterrâneo, eles vão de norte a sul, de leste a oeste, mas não acharão a minha palavra. Simplesmente silêncio. E o profeta continua nos versos 13 a 14, e ele finda essa visão sobre a fome da palavra de Deus, falando que essa é uma fome que debilita e mata. A fome da palavra de Deus nos debilita, nos torna frágeis e nos mata. Ele diz: naquele dia as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria e os que dizem: tão certo como vive o seu Deus, Odã, ou tão certo como vive o caminho de Berseba, cairão, para nunca mais se levantar. Irmãos, para qualquer nação no mundo, a futura geração é a esperança do futuro. A nossa geração hoje, por exemplo, nós vemos nos meus filhos, nas outras crianças, a esperança para os dias que estão à frente. Mas Deus está aqui sinalizando para a nação de Israel que o futuro deles, os seus filhos, seriam fortemente impactados pela fome da palavra. Deus sinalizou para eles que as jovens belas e os rapazes fortes, ou seja, os filhos e filhas, os adolescentes, as crianças, seriam impactados pela fome da palavra de Deus. Para essa geração que estava crescendo nesse ambiente, um ambiente em que o povo tinha simplesmente abandonado, não queria ouvir, tapou seus ouvidos ao ensino, à palavra de Deus revelada,
aquela geração, o vácuo da palavra de Deus foi preenchido pela religiosidade. As crianças, os jovens, os adolescentes iam à igreja, mas lá eles cultuavam a Deus com idolatria. Eles davam seus dízimos, mas eles queriam mostrar isso para todo mundo. Eles levavam ofertas, mas ofertas que não condiziam com a sua vida fora da igreja. E o profeta está denunciando isso. Vejam no verso 14, ele menciona práticas de superstição, jurando por deuses falsos. Ele também fala sobre sincretismo religioso. Notem, ele usa ali alguns deuses. Você jura por Dan, você jura por Berseba. Essa nação, essa geração de jovens, de crianças, de adolescentes, estava contaminada pela fome da palavra de Deus, estava raquítica, estava desnutrida. E qual que é o resultado disso, irmãos? O primeiro, ele fala ali no verso 13, uma geração frágil, o quê? Desmaia de sede. Quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, nós ficamos debilitados. E essa geração foi impactada, desmaiou de sede aqui. Ele também continua que o final disso é, além de desmaiar de sede, essa geração que tem fome e sede da palavra de Deus, porque eles procurariam e não encontrariam o alimento espiritual, ela seria totalmente destruída. E ele fala isso no final do verso 14. Cairão para nunca mais se levantar. Ou seja, quando a verdade, quando a palavra de Deus desaparece, tanto a esperança numa geração, quanto a realização que ela poderia ter na vida da sociedade, desaparecem com ela. A futura geração, ela é sim a esperança de um futuro melhor, mas ela também é herdeira da presente geração. O que nós estamos deixando, para gerações futuras? É mais ou menos isso que Amós está falando aqui. Vocês não pediram para os profetas calarem a boca? Vocês não mandaram os profetas de Deus irem embora? Vocês não negligenciaram a minha palavra? Os seus filhos, as suas crianças, os seus jovens, os adolescentes vão perecer. Irmão, se não há semeadura da palavra de Deus hoje, triste será o amanhã. É simples, mas é terrível desse jeito. A fome da palavra de Deus nos debilita e mata toda uma geração. Eu gostaria de concluir com algumas aplicações a respeito desses versos que nós vimos que o profeta nos ensinou. A primeira aplicação é que nós devemos valorizar a palavra e orar por sua manutenção. Nós devemos valorizar a palavra de Deus e orar pela sua manutenção. Irmãos, é terrível quando Deus tira de nós uma bênção simplesmente porque nós a desprezamos. É terrível quando Deus tira de nós uma bênção simplesmente porque nós a desprezamos. Você já tinha pensado nisso? Por causa dos nossos desprezos para as bênçãos de Deus, Ele pode simplesmente retirá-las. E Ele pode retirar a maior de todas as bênçãos, que é o privilégio, a bênção de ouvirmos a Sua palavra. Deus pode nos privar disso. Irmão, você ainda tem uma Bíblia na sua mão? Você ainda tem uma Bíblia no seu celular, na sua casa, no seu tablet? Irmãos, deem o valor a isso. Leia a sua Bíblia. Estude a palavra de Deus. Memorize a palavra de Deus. Porque Deus pode simplesmente retirá-la de nós. Guarde os preceitos de Deus no seu coração.
na sua mente. Valorize a palavra. A palavra de Deus não é uma propriedade inalienável. Talvez ela não seja nossa para sempre. Irmãos, a Bíblia ainda está sendo pregada nessa igreja. Ouça a palavra de Deus. Porque pode ser que daqui a algum tempo não existam mais pregadores ou não possa ser anunciada assim como hoje a palavra de Deus. Valorize enquanto se pode encontrar. A palavra de Deus não é um privilégio garantido. Tanto ela escrita como ela pronunciada, isso é algo que pode ser silenciado. Martinho Lutero faz um alerta que é digno da nossa atenção. Ele fala assim: nós devemos vigiar e orar para que a mesma fome que atingiu os israelitas não nos atinja também. A oração dele é a seguinte: agora, pela graça de Deus, estamos sobrecarregados com uma abundância múltipla da palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Mas devemos vigiar e orar para que não seja tirado novamente, e que a escuridão palpável e os erros mais sujos não sejam enviados sobre nós, de modo que, mesmo que quiséssemos ouvir a palavra, não haveria ninguém para pregá-la, como aconteceu com os judeus, com os gregos e romanos, que outrora abundavam na palavra de Deus. Portanto, valorize a palavra e ore para que Deus lhe mantenha disponível a nós. A segunda aplicação a respeito desse texto que estudamos hoje é que nós devemos suplicar a Deus para que Ele dirija os nossos passos segundo a sua palavra. Nós devemos clamar a Deus para que Ele dirija os nossos passos, o nosso caminho, de acordo com a sua palavra. Como Amós relatou aqui as pessoas que têm fome da palavra de Deus? Elas andam como? Cambaleando. Elas andam sem destino. Elas andam tropeçando. Esse é o cristão sem a palavra de Deus. Ele não tem um caminho claro. Ele não tem esperança. Ele tropeça, ele cai, ele se machuca. Por isso nós precisamos suplicar a Deus que dirija os nossos passos segundo a sua palavra. E aqui eu recorro aos Salmos para nos ajudar nisso. O salmista diz no Salmo 1: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei ele faz o quê? Medita de dia e de noite. E esse homem que medita na lei do Senhor de noite, ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Os ímpios são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no dia do julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição, à perdição. E ainda nos Salmos, há um verso maravilhoso sobre isso. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a sua palavra. O salmista fala: eu te busco de todo o coração, não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. E ele fala que ele fez o que com a palavra de Deus? Eu guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Essa é a segunda aplicação. Suplique a Deus para que Ele dirija os seus passos de acordo com a sua palavra. A terceira e última aplicação, irmãos, é: cultive um legado para a próxima geração. Cultive um legado para a próxima geração.
A geração atual, as nossas crianças, os nossos filhos, os adolescentes, os jovens, precisam receber de nós o bastão da fé imaculada, da fé verdadeira, da fé santa. Vode Balchan, ele usa um termo, uma frase, uma reflexão muito interessante. Ele fala assim: a família não é o evangelho. Nem a família é tão importante quanto o evangelho. Mas a família é o mecanismo de transmissão do evangelho. Novamente, a família não é o evangelho. A família não é tão importante quanto o evangelho, mas a família é o meio de transmissão do evangelho. Spurgeon, numa reflexão a respeito desse tema, ele diz o seguinte: negligenciar a instrução da nossa descendência é pior do que estupidez. A religião da família, ela é necessária para a nação, para a própria família e para a igreja de Deus. Quem dera os pais despertassem para um senso da importância dessa questão. É um dever agradável falar de Jesus para os nossos filhos e filhas. E mais ainda porque isso tem se mostrado uma obra aprovada, pois Deus tem salvado os filhos por meio das orações e das admoestações dos seus pais. Essa foi a reflexão do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Instruir bem a família é algo com que os pais, irmãos, devem se comprometer. Isso, contudo, não implica que não haverão problemas. Isso não significa que as visões de mundo deturpadas elas vão simplesmente desaparecer. Não é assim. A obra não está cumprida até que Cristo retorne. Ou seja, a tarefa de instruir, de deixar um legado da fé para a geração vindoura, é algo que tem que ser feito uma única vez? Não, é repetição, é encucar, é falar de dia, quando acorda, quando vai se alimentar, quando vai dormir, andando pelo caminho, colocar nos umbrais das portas, amarrar no braço, na testa, fala, 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 fala. A próxima geração precisa disso. Esse é o legado. O profeta falou aqui, sem esse legado, sem instruirmos os nossos filhos no caminho de Deus, se eles ficarem sedentos, famintos pela palavra, essa geração será destruída. Que Deus nos ajude, irmãos, a não deixarmos que os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças fiquem desnutridos da palavra, pela falta da palavra de Deus, como quem não recebe essa palavra. Por isso, persevere no seu lar, persevere no seu trabalho, persevere aqui na igreja, persevere aonde você estiver, em cultivar um legado de ensino da palavra de Deus para a próxima geração. Afinal, Thomas Watson ele é muito objetivo em algumas das suas observações, é um teólogo, né? E ele diz assim: a palavra será eficaz de um modo ou de outro. Se ela não faz os seus corações melhores, ela fará as suas cadeias mais pesadas. Novamente, a palavra será eficaz de um modo ou de outro. Se ela não faz os seus corações melhores, ela fará as suas cadeias mais pesadas. Por isso, persevere em cultivar um legado de transmissão da palavra de Deus à próxima geração. Amém? Vamos orar. Senhor amado Deus, obrigado pela sua palavra, Deus, obrigado porque temos acesso a ela, Senhor. Agradecemos porque conseguimos facilmente, em várias línguas, idiomas, em várias formas, fisicamente, digitalmente, até pelo áudio, Pai, nós conseguimos ouvir, entender os seus ensinos, os seus mandamentos, e isso é uma bênção. Obrigado a Deus por essa graça sobre nós, uma graça imerecida. Mas nós clamamos a Ti, Senhor, que não nos deixe sermos negligentes,
sermos indolentes com essa bênção que recebemos de Ti. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos diligentes, a amarmos a Sua palavra, a lermos ela, a decorarmos ela, a guardarmos ela no nosso coração, Senhor. Nos ajude também, ó Pai, a cultivar o hábito, a prática importantíssima de passarmos, ó Deus, esses ensinos da Sua palavra para as próximas gerações, para que elas não se percam, ó Deus, pela fome e sede da Sua palavra. Nos ajude, ó Deus, com sabedoria, com disciplina, para que em nossos lares, para que em nossos locais de trabalho, nas nossas escolas, faculdades, com os nossos vizinhos, aqui na igreja, nós sempre, ó Pai, pensemos em cultivar, em compartilhar, em discipular, em propagar a Sua palavra. Nos ajude, Senhor, porque somos pecadores, assim como o povo de Israel foi. Não nos deixe, ó Pai, caminhar pelos mesmos caminhos desses homens e mulheres naqueles dias. Eles, infelizmente, ó Deus, não se arrependeram e foram destruídos. Mas nós clamamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, porque sabemos que por nós não conseguimos, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, com a Sua ajuda, com o Santo Espírito, é possível, ó Deus. Então nós clamamos que o Senhor nos capacite, nos ajude, para que não negligenciemos a Sua palavra, para que cultivemos o legado, ó Deus, deixemos um legado de transmissão fiel, sadia das Escrituras para as próximas gerações. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, o pastor tem um momento agora. Muito bem, meus irmãos, que palavra maravilhosa, graças a Deus por isso. Guarde isso no seu coração, tem sido um clamor nos nossos corações, no presbitério da igreja, na liderança, como Deus vai alcançar o coração da sua família e vai perpetuar o evangelho no meio da sua família. Isso tem sido a preocupação. Quando nós lidamos com uma disciplina na igreja que envolve muitas vezes o desligamento de alguém por afastamento, por estar fazendo qualquer coisa que nós às vezes nem sabemos, nós estamos falando dessas coisas aí. Um aprendizado que deve acontecer dentro da sua casa. O nosso desejo é que pais chorem por seus filhos, chorem, passem a noite chorando. Fale com Deus: Senhor, eu não quero perder meu filho para o mundo. Chorem, clamem a Deus. Meus irmãos, eu falo como um pai que eu já não tenho mais meu filho perto de mim, são casados, meus 2 filhos. Mas vocês pensam que isso não acontece comigo? Né? E meus netos? Eu clamo a Deus para que meus descendentes, eles amem a Deus, eles não se desviem dos caminhos de Deus. Agora existe um trabalho a ser feito. Então louvo a Deus por essa palavra, e ela está dentro da palavra de Deus. Lucas não preparou especificamente porque alguém pediu ele, mas veio ao encontro dos meus anseios pessoais. Eu creio que seja o seu também. Chore diante de Deus. Você que é pai, tem filho, que tem neto, chore, clame a Deus, clame pelos seus filhos, clame pelos seus netos. Porque, meus irmãos, não está fácil. Quando Deus não desejar mais se revelar e falar, então a morte, a aridez espiritual, e não tem mais como aqui recuperar. Louvado seja Deus que tem tido misericórdia de nós. Traga seus filhos para aqui. A gente não faz isso como uma propaganda. Aqui tem ensino, aqui tem, e desejamos que em outros lugares também tenha, outros locais de culto. Mas aqui nós queremos oferecer ensino, talvez de uma forma simples, mas bem bíblica. Tanto aqui dentro nos cultos, quanto nas classes que acontecem depois. Esse é o nosso desejo, meus irmãos. Ontem eu coloquei um livro como recomendação para culto doméstico. E às vezes as pessoas pensam assim: mas custa R$60, custa R$70, gaste isso, vale a pena. Se você não quiser esse, tem outros, peça aos presbíteros, que pode te ajudar muito numa orientação para culto doméstico na sua casa. Há várias maneiras de fazê-lo, mas o culto doméstico precisa ser resgatado com urgência nos nossos lares. Estamos perdendo
uma essência que nós recebemos no passado, estamos deixando. A maioria dos pais, conversei com o pai esses dias, vários, na verdade, eu converso. E eles dizem o seguinte: não, dificilmente eu faço, pastor, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. E um dia, esse tempo vai refletir na perdição eterna do seu filho. Tá bom? Então, é uma palavra, tem que ser assim, senão nós não compreendemos. Precisa ser desse jeito. Deus precisa puxar a nossa orelha e a gente acordar em tempo. Aproveito isso, meus irmãos, quero convidar aqui à frente. Hoje é diferente por causa disso. Vamos fazer a apresentação da Elisa. Elisa, vem aqui na frente, Elisa. Os pais têm que trazer. Então, Fernando, André, Tereza, com certeza. Os parentes que desejarem podem vir, tios, pais, fiquem à vontade, mas podem vir. Essa responsabilidade de criar o filho é dos pais. Eles que vão criar os filhos na presença do Senhor, com certeza. Mas nós, parentes, estamos juntos, orando e acompanhando. Por isso que a igreja também acompanha isso. A Elisa é uma alegria, né? É a segunda alegria da família no nascimento da Elisa e para a igreja também. Então, a Tereza já é essa geração que nós apresentamos aqui nesta igreja, agora a Elisa, isso é muito bom. A nossa igreja tem experimentado, meus irmãos, essa doce alegria de apresentar bebê constantemente. Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa, né? As crianças estão vindo, agora o último foi o Isaac, o último. O Isaac foi o último, né? Mas não é o último por enquanto, virão outros, né, que estão já no forninho para sair e ficar no meio de nós. Então, apresentar bebê não é um mandamento bíblico, é um costume nosso, né? Houve apresentação na Bíblia, as Escrituras mostram essas apresentações, mas não fica como mandamento para nós. Mas, meus irmãos, que oportunidade que nós temos para, diante da igreja, orarmos a Deus e desejarmos ajudar também nesse processo do crescimento, do acompanhamento também da Elisa diante de Deus. É óbvio que o cuidado está nas mãos dos pais. Mas quanto que a igreja não pode ajudar, participar, ensinar, orar, estar junto com eles? Hoje nós queremos agradecer a Deus pelo nascimento e pela chegada, e agora já está aqui no meio de nós, brevemente estará, né, andando, correndo, que é a Elisa. Nós louvamos a Deus por isso. Ô Kátia, você me faz um favor, eu não te combinei com você não, mas você pode ler para mim esse termo? Porque senão, Kátia, se for ler vai ser um problema, mesmo com óculos. Então você consegue ler para mim? É um termo, pode usar aqui, ó. Esse é um termo que a gente faz, ele não é oficial, não é registrado em cartório, não tem valor civil, tá? Mas é simbólico para os pais que a gente fala aqui diante deles, e para a igreja também. Pois não. Apresentação de bebê. Compromisso dos pais à filha. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo 78:4. Compreendendo nossa responsabilidade em educar nossa filha à luz dos ensinos de Deus, encontrados em sua palavra, Escrituras Sagradas, e com isso espelhar e espalhar a glória dele pelo mundo. Comprometemo-nos diante de Deus, desta igreja e da sociedade, nós, André Prado Ribeiro do Vale e Fernanda Luísa Moreira Ribeiro do Vale, na condição de pais da Elisa Ribeiro do Vale, primeiro, transmitir o Evangelho de Cristo para ela. 2. Ensinar a ela o valor do culto a Deus, inclusive trazendo-a regularmente aos cultos públicos da igreja. 3. Por fim, à medida que vai crescendo, levá-la ao entendimento de que aquele que professa arrependimento e fé em Cristo deve manifestá-los por meio do batismo nas águas, por ser uma ordenança deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 28:19. Por ser verdade, assinamos o presente compromisso. Montemor, 8 de junho. Esta igreja se compromete em estar junto com esta família nesta caminhada de fé e obediência a Deus. Obrigado, tá, Kátia? Nós vamos assinar sim, depois que a gente orar. Nós vamos orar agora a Deus, agradecer a Deus mais uma vez pela vida da Elisa e nos alegrar com essa família, né? Ela está crescendo, tem uma família muito bonita, e que essa palavra de hoje, André e Fernanda, possa realmente caber também, com certeza, no coração de vocês, tá bom? Vamos orar. André, segura o microfone. Meu Deus, que coisa mais linda, gente. Não chora não, tá? Não vai.
Senhor, nosso Deus, muito obrigado, meu Pai. Aqui está a Elisa diante de nós, já temos a percebido há tempos, temos, ó Deus, nos alegrado com ela, e agora nós oramos ao Senhor em gratidão, Pai. Muito obrigado pela vida dela. Ó Deus, agora ela não entende, Pai, ainda as coisas. Ela não sabe, ó Deus, como lidar com os problemas. Então, que o Senhor dê sabedoria ao André, sabedoria do Senhor, ó Deus, também a Fernanda, para conduzir a Elisa, Pai, para conduzir a Teresa nos caminhos santos do Senhor. Que o Senhor os abençoe grandemente, Pai. Que nesse lar haja paz, haja sempre um desejo, ó Deus, de servir ao Senhor. E essas crianças cresçam dessa forma, Pai, no temor do Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela vida da Elisa. E muito obrigado também pela vida da Teresa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que gracinha, meus irmãos. Muito gostoso. Deus abençoe, tá? Parabéns. Vamos assinar aqui, tá? Eu vou assinar. Só, meus irmãos, para vocês verem o que é isso aqui, ó. Um documento bonitinho, né? Mas é só para eles guardarem como lembrança. E não se esquecerem desse cuidado. Parabéns. Vocês são tios, parabéns, né? Deus abençoe. Parabéns. Tá? Deus abençoe vocês. Deus abençoe você. Acho que acabou, né? Eu que assinei errado? A não ser que você queira pagar as contas e deixar seu pai. Não, eu vou fazer outro depois. Aqui que é o meu? É. Fernando, você assinou aqui então, né? Então tá bom. Imagina, sou eu, né? Eu sendo eu. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que bom. Passo a palavra ao André. Irmão, só mais 5 minutinhos antes do intervalo, até porque acho que chovendo deve ser difícil. Pode descer. Agora um outro momento. Foi dito que hoje é o dia do pastor, correto? E nós queremos orar pelos nossos pastores e presbíteros. Então gostaria de convidá-los aqui. Pastor Norival, presbítero Lucas, Guilherme, George, também a irmã Débora, as respectivas esposas também, o pastor Paulo e o pastor Fábio não estão, né? Então a família do pastor Fábio. Quem poderia representar o pastor Paulo? O pastor Paulo está ausente, cuidando do seu primeiro ministério, né? Que é o seu casamento. Thalita. Irmão Toninho, vem aqui, por favor, representa o pastor Paulo, porque também as nossas queridas irmãs, tão carinhosas, elas não gostam de deixar os nossos queridos com as mãos vazias, né? Quem vai trazer as lembranças para os nossos... Aí o irmão Toninho vai ficar com a incumbência de levar a lembrança para o pastor Paulo. E o abraço da nossa igreja também, certo? Nós vamos orar por eles também. Meus irmãos, não é demagogia, mas somos muito privilegiados por por esse grupo aqui, de pastores e presbíteros. Hoje recebemos uma palavra maravilhosa, e ao contrário, na verdade foi falado sobre a fome espiritual, né? Mas aqui tivemos um banquete, teremos também EBD, e isso se dá à dedicação desses irmãos que têm com temor estudado a palavra de Deus, e pelo fato de serem plural, né? Também dá tempo a cada um estudar. A maioria das igrejas tem apenas um pastor, e esse tem que dedicar não só a todas as pregações, todos os estudos, bem como todas as visitas e todos os trabalhos ministeriais. Então, isso é um privilégio muito grande que nós temos, irmãos. Vamos orar por esses irmãos dia após dia, agradecer a Deus pela vida deles, estejam fortalecendo suas famílias, desde a saúde física, né, bem como emocional, espiritual, acolhendo esses irmãos, fazendo visita a eles também, ligando, tendo comunhão com cada um deles, cuidando. Afinal, eles cuidam de nós, né? Devemos também cuidar de cada um deles. Amém? Vamos orar? Deus bendito, nosso Senhor e Pai, Deus Santo. Pai, aqui como igreja reunida, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos a Ti. Agradecemos pelo
por tua palavra, agradecemos a Deus pelo teu cuidado, agradecemos por essa chuva, Deus, que molha a terra e nos traz, ó Deus, o senso de que o Senhor tem cuidado de nós dia após dia. E esses irmãos aqui, ó Deus, é parte disso também. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor colocou no coração deles o amor por Ti, por Tua palavra, pelo Teu reino. Ó Deus, os convocou, ó Deus, os vocacionou a esse ministério. Isso tem refletido diretamente em nossas vidas, em nossas famílias e nesta igreja. Louvado seja o Senhor pela vida desses irmãos. Por isso, ó Deus, rogamos que o Senhor possa fortalecê-los, ó Deus, que os seus ombros, suas pernas, ó Deus, não se enfraqueçam, e que nós possamos fortalecê-los também, ó Deus, sendo suporte para eles também, ó Deus, os abençoando em oração, em cuidado, ó Deus, com um braço forte, com um abraço forte, e que o Senhor, ó Deus, venha estar abençoando ricamente as suas famílias, as suas vidas, ó Deus, de maneira maravilhosa, cada um deles, ao pastor Norival, ao pastor Fábio, ao pastor Paulo, ao presbítero Guilherme, ao presbítero Lucas e o presbítero George também. Louvamos e agradecemos ao Senhor, damos graças a Ti pela vida desses irmãos. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.